bem-vinda, Susana, obrigada aqui por se juntares a nós aqui nesta talk. Entretanto, já estou aqui a cair. Mas como estava a dizer, que o objetivo da Bicircular Talks é dar oportunidade a empreendedores que de alguma forma já estão a inovar no âmbito da economia circular, em particular microempreendedores que estão a inovar nesta área, de partilharem um bocadinho como é que tem sido este processo, que desafios é que têm vivenciado, porque é que realmente sentiram esta necessidade, porque é que sentiram esta vontade de alguma forma de abraçar o tema da economia circular, como é que o têm abraçado, o que é que têm desenvolvido, o que é que tem sido mais fácil, o que é que tem sido mais difícil, e é realmente importante, portanto, grande parte do público que nos segue por aqui, no âmbito da Bicircular, são pessoas que estão aqui no âmbito de pequenas organizações, de micro-organizações, e então é realmente importante termos aqui a oportunidade de ouvir em primeira mão de quem tem algo a dizer neste sentido. E hoje, como estava aqui a dizer, tenho comigo uma convidada que é a Susana. A Susana é a fundadora da Despensa Franciscana, a cofundadora da Despensa Franciscana, que é um e-commerce que vende produtos do Alto Alentejo. A Susana cruzou-se aqui com a Bicircular no âmbito de um projeto que foi o Renova, e um projeto que deu a oportunidade aqui a empresas de Portugal, portanto em Portugal, neste caso da Zona Centro, da Zona Alentejo e também de Espanha, portanto isto foi um projeto ibérico, deu a oportunidade de empresas poderem aqui, microempresas, poderem aqui identificar oportunidades no âmbito da economia circular e implementar essas mesmas oportunidades no âmbito das suas organizações. Portanto, a Bicircular neste âmbito, em colaboração para a Adral, esteve a trabalhar como consultora externa neste projeto e a apoiar as empresas que estavam a ser apoiadas na região do Alentejo. A Susana foi portanto, foi a representante de uma destas 8 empresas que estiveram neste processo e daí também o convite para a Susana estar aqui hoje, para explicar, em primeiro lugar, a Despensa Franciscana, portanto, um bocadinho mais sobre o que é o projeto da Despensa Franciscana, um bocadinho também de quem é a Susana, e também esta jornada no âmbito da circularidade. E com isto, Susana, olá, queria convidar aqui... Boa tarde. Olá. Boa tarde mais uma vez. Olha, muito obrigada pelo convite. Quero aqui felicitar também a Bicircular por esta iniciativa e obrigada por ter sido uma das convidadas do vosso painel de convidados para estes módulos de entrevista. Muito obrigada. Em relação a mim, eu sou a Susana Matos, tenho 47 anos, sou alentejana, mas saí do Alentejo por volta dos 17 anos, mais coisa, menos coisa, fui estudar para Lisboa e onde tive até aos meus 45 anos, portanto eu estudei a área de marketing e comunicação, portanto, trabalhei em algumas empresas ligadas ao setor e depois aconteceu de ter havido uma pandemia e com essa situação ter regressado ao Alentejo, portanto aos 45 anos, regressei ao Alentejo para fazer um confinamento e depois resolvi ficar de vez aqui no Alentejo e deixei tudo para trás, vim com a família, tudo aqui para o Alto Alentejo, de malas e bagagens e aqui me tornei empresária. Portanto, eu tinha uma outra atividade que nada tem a ver com aquilo que eu faço atualmente e criei este projeto, até um projeto de pandemia, a Despensa Franciscana. O nome do projeto é em memória de um frade franciscano, portanto, um dos meus negócios principais é a produção de uma ginja conventual, cuja receita foi facultada por um frade franciscano e daí o tributo do nome ser a Despensa Franciscana. Mas o projeto pretende ser um pouco mais abrangente do que ser só a produção de ginja, pretende também levar a todos os cantos do mundo o que melhor aqui se faz, quer em termos do setor agroalimentar, como em termos de experiências, em termos de gastronomia, em termos de turismo. Portanto, eu dentro deste projeto eu também dou as minhas dicas pessoais dentro daquilo que eu gosto de fazer aqui e convido sempre as pessoas aqui a visitarem o Alto Alentejo. Como sabes, o nosso interior é sempre mais desertificado e é muito importante que as pessoas venham até nós. Pronto, isto falando assim de uma forma muito rápida, aqui, a minha apresentação deste meu projeto, mas vamos também desenvolvendo aqui um bocadinho à medida que vamos falando, certo? Sim, sim, sim. E pegando precisamente por aí, não é? Portanto, pela questão deste regresso aqui às origens e falando um bocadinho dos desafios que nós temos, portanto, não é mais do que conhecido que a população portuguesa tem-se vindo
a acumular no litoral do país. E que as zonas interiores têm cada vez mais estado a sofrer com a desertificação, e a zona onde vocês estão, na zona do Crato, não é uma exceção, portanto tem aqui vários desafios. E nós na altura chegámos a falar um bocadinho disso. Eu recordo-me quando foi até a primeira entrevista, nós chegámos a falar um bocadinho das diferenças do que era estar aqui num contexto mais metropolitano e o que era estar no contexto portanto, aqui de voltar ou de estar no Crato. E era um bocadinho isso que eu queria perguntar, portanto, que diferenças é que sentes, quer enquanto empreendedora, quer na vida pessoal, positivas e negativas, com esta ida para o Crato, comparativamente aqui aos anos passados? Pronto, é assim, há sempre vantagens e há sempre desvantagens, mas antes de falar disso, eu até às vezes digo por brincadeira que o nosso país não está nivelado, portanto tem sempre ali, pende mais ali para a zona litoral e depois a parte do interior está um bocadinho esquecida e efetivamente isso faz-se notar em vários setores aqui na nossa região. Mas independentemente disso, e eu que mudei de vida, obviamente ponderei um bocadinho quais seriam as vantagens e desvantagens de morar aqui. Ser empreendedor, ser empresário numa zona interior, é assim, as coisas efetivamente acontecem, mas demoram um bocadinho mais. E há diferenças que nós notoriamente encontramos aqui. Mas, é assim, como eu disse, não há só desvantagens. Há uma grande vantagem também que, por exemplo, no meu setor de empresa, acaba por não haver tanta concorrência, ou seja, eu não fui abrir uma empresa num local onde era apenas mais uma empresa, portanto eu aqui posso fazer mais e melhor e ser diferenciadora, portanto numa zona com menos densidade populacional, portanto eu consigo de alguma forma ter essa capacidade de criatividade. Portanto, isso para mim é uma vantagem, já para não falar da qualidade de vida, porque a qualidade de vida que nós temos aqui não se compara com a vida da cidade. Se me perguntas assim, tiveste 20 e tal anos na cidade e de facto agora de repente cais aí de paraquedas no Alentejo. Olha, eu digo-te, eu costumo dizer, sou cidadã do mundo e de facto podia morar em qualquer lado, mas não trocava aqui a minha região por parte nenhuma do mundo. Gosto muito de viajar, mas é aqui que eu me sinto bem e foi aqui que eu voltei às minhas raízes e foi aqui que eu construí a minha empresa e é aqui que eu quero ficar. Ok, ótimo, ótimo. E também portanto, pegando então aqui no âmbito da dispensa franciscana, portanto, como estava a dizer, o Renova era um projeto muito centrado, aliás, o Renova em si estava centrado no âmbito da economia circular. E como é que a economia circular realmente entra aqui no vosso radar e como é que entra enquanto uma prioridade para a empresa, para a dispensa franciscana? Olha, o tema, portanto, é um tema muito pertinente para mim, a economia circular, porque ainda não se falava muito deste tema e eu já era muito preocupada com tudo o que era desperdício. E eu sempre, desde muito nova, que sempre achei que as coisas podiam ter sempre uma segunda oportunidade. Ou seja, eu gostava imenso de deitar coisas fora e falte seja de alimentos, seja de roupas, seja de objetos, e sempre considerei que podia dar uma segunda vida. As coisas são passíveis de ter uma segunda roupagem. Portanto, e sempre foi uma preocupação que eu tive. Obviamente, depois quando se começou a falar mais, há outros trâmites, há outras diretrizes que depois tu vais encarando na tua vida. Depois, quando este problema não é problema da economia circular, quando eu tive um problema à porta que tinha que resolver e que podia fazer aqui mais pela economia circular, aí fiquei um pouco mais consciencializada com este tema, sim. Ok. Sim, e depois precisamente porque, e aqui pegando precisamente neste tema, como é que, e jogando um bocadinho com estas duas perguntas, porque eu relembro-me que no início de nós começarmos a falar, uma das questões que referias em termos das vantagens, não é, de estar aqui numa zona mais interior, era o acesso também às vezes a outro tipo de apoios, ou outro tipo de entidades, não é, que apoiavam os empreendedores, pronto, e ter aqui acesso às vezes a serviços que noutros contextos às vezes não existiam. E como é que tomaram aqui conhecimento deste projeto do Renova e deste apoio que tinham acesso? Pronto.
Então é assim, portanto, como eu referi, nós viemos para aqui em 2020 e nessa altura depois tentei aqui reorganizar um pouco e dar aso aqui e dar vida a este novo projeto e acabei por ter contactos com muitas entidades, portanto, aqui na região. E foi através da ADRAL, portanto, da Associação para o Desenvolvimento da Região do Alentejo, que foi através da ADRAL que tive conhecimento para poder entrar no projeto de economia circular. E foi aí que depois tudo começou, portanto, foi através da ADRAL, porque eu realmente tinha um problema em mãos. Portanto, eu, como referi, nós somos produtores de ginja, é um dos nossos core business, portanto, digamos assim, um dos negócios principais. E o que é que acontecia? Havia imenso desperdício. Portanto, a ginja, depois de cumprir a sua função no licor, acabava por ser desperdício. Felizmente, que eu nunca deitei nada fora, portanto, nunca deitei as bolinhas, nós designamos por bolinhas, são as ginginhas. Nunca deitei nada fora. Felizmente, guardei durante alguns anos. E através, portanto, desse produto, portanto, desse subproduto, digamos assim, através do projeto com a Adral e com a Bicircular, portanto, eu consegui dar aqui uma segunda vida e criar produtos novos. Portanto, porque era uma preocupação, porque efetivamente este subproduto era lixo, era totalmente lixo. Mas eu já com os meus princípios, que não consigo, acho que sempre há uma segunda vida para tudo, fui sempre guardando, felizmente. E como guardei sempre com um pouco de licor, as ginjas conseguiram ter vida durante algum tempo. Ficaram por ficar conservadas. Pronto, Exatamente. e isso no setor agroalimentar acaba por ser uma questão bastante pertinente, não é? Porque, de facto, para além da componente ambiental e do impacto ambiental que nós conseguimos ter efetivamente, consegue-se também, claro que existe investimento, não é? Claro que existe a necessidade aqui de um esforço, pode ser investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento aqui de esforço, mas também há a possibilidade de abrir portas para novas oportunidades, não é? Para novos campos que eventualmente não tenham sido explorados. Pronto. E pegando precisamente nisto, portanto, nós desenvolvemos um trabalho que foi cerca de um ano, portanto, em conjunto, portanto, aí estivemos a fazer este acompanhamento. 2021, penso eu, não é? 2021. Sim, começou em 2021, depois terminou ali em março de 2022. Portanto, tem todo este processo, portanto, de procurar aqui novas soluções para a ginja e depois ia também pedir que explicassem um bocadinho o que é que foi desenvolvido, que vantagens e desvantagens encontraram, quais foram as maiores dificuldades, o que é que acharam que foi mais interessante na perspectiva da empresa integrar estes princípios, portanto, o que é que sentiram? Ok. Assim, a grande vantagem é que assim, efetivamente, sozinhos nunca conseguíamos ter a capacidade inventiva de desenvolver novos produtos. Que é assim, por muito que nos passasse pela cabeça, nós também não tínhamos nem conhecimentos suficientes para dar este passo e nem conseguíamos inventar muito mais, porque se calhar sozinhos não tínhamos mesmo, não sabíamos por que caminhos seguir, não é? Porque também não era a nossa área e nós não sabíamos nada disto. Portanto, este projeto vem-nos, de alguma forma, ajudar a diversificar, então, aqui o leque de produtos. Portanto, esta foi a maior vantagem, é que através do desperdício nós conseguimos criar 2 produtos novos. Aqui, a única desvantagem, isto para mim é uma grande vantagem, e a única desvantagem que eu efetivamente considero aqui neste projeto foi a época da pandemia, porque nós fizemos tudo online, nós nunca nos encontramos e efetivamente quando tu tens produtos que tens que ir testar, tens que levar às empresas, tens que fazer análises, informações nutricionais, enfim, todo um processo que muitas das vezes o presencial também conta, aqui efetivamente o período da pandemia foi constrangedor nesta matéria. Mas ainda assim construímos 2 produtos, portanto acho que é de enaltecer, e julgo que se não fosse a pandemia, nós conseguiríamos ter feito pelo menos mais 2 produtos, tenho quase a certeza, porque a minha vontade era muita e eu ainda tenho, como deves calcular, Mariana, ainda tenho imensa ginja, portanto eu ainda tenho muito por onde andar, mais produtos para inventar. Portanto, Sim,
Eu acredito com certeza que vão existir aqui oportunidades, portanto, oportunidades para que esses mesmos, e não só a ginja, portanto, e aqui outros subprodutos à produção, associados à produção da ginja, possam realmente ser valorizados. Já agora, Susana, podes explicar um bocadinho aqui, falar um bocadinho sobre os produtos que foram desenvolvidos durante o Renova? Sim, posso explicar. Portanto, o que nós tínhamos de desperdício era portanto, o fruto da ginja, então foram desenvolvidos 2 produtos, portanto foi desenvolvida uma compota de ginja, que é feita com a ginja descaroçada, saída do licor, e foi feita uma bolacha de aveia e ginja, que é feita com a ginja saída do licor, descaroçada e desidratada. Portanto, são estes 2 produtos que complementam aqui o licor de ginja. E que estão no mercado. Exatamente. Portanto, são produtos que nós estamos a comercializar desde o projeto. Sim, já agora, e eu aqui até poderia ser, eu sou suspeita, eu sei que sou suspeita, mas eu queria dizer realmente que convidava-vos a experimentar quer as bolachas, quer a ginja, portanto ia visitar a loja da Despesa Franciscana, porque tanto umas tanto a compota como as bolachas são incríveis. Eu especialmente as bolachas são absolutamente viciantes, é difícil tirar, não, parar com as bolachas, portanto as bolachas são mesmo muito, muito boas. E correram muito bem. Portanto, há ainda espaço, portanto, é outra das partes interessantes, é que de facto foi um desafio. Nós o diagnóstico já nem sequer fizemos presencialmente, porque já estávamos aqui, nós ainda começámos a fazer alguns diagnósticos presencialmente. No vosso caso, como já estávamos numa fase mais avançada, já nem sequer o diagnóstico em si chegámos a fazer presencialmente, já foi tudo online. Portanto, e até mesmo depois no processo dos testes, houve sempre esta componente à distância, envios por correio, portanto, Pois e todo esse processo... Foi isso que aconteceu. Pronto, foi um processo que tornou tudo mais desafiante e mais lento, mas ao mesmo tempo, portanto, tendo em conta tudo aquilo que tivemos aqui de encarar, acabou por ser um resultado bastante positivo. E quem sabe também não surge aqui outras, agora também com o novo programa, portanto, outro tipo de oportunidades que também permitam aqui continuar, e já havia aqui um conjunto de outras soluções que já tínhamos até discutido. Exatamente. E não se consiga continuar aqui a explorar, certo? Sim, porque eu acho que o produto é passível ainda de fazer mais produtos, portanto, mais do subproduto, fazer outros produtos. Portanto, acho que sim, acho que o caminho é para continuar, e já que eu me mudei para esta área de armas e bagagens, portanto, não vou desistir e vou continuar aqui neste tema. Sim, e pegando, pronto, há aqui uma questão que é, de facto, os projetos financiados, não é? E as entidades que têm acesso a este tipo de projetos financiados. E aquilo que acontece no pós-projeto. Portanto, há aqui um período normalmente limitado, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, e pode ser às vezes até um período superior, mas depois há aqui um terminar, um cessar deste acompanhamento e uma necessidade realmente de as empresas continuarem pelos seus próprios pés neste caminho. Pronto. E pegando um bocadinho neste tema, porque é algo. Nós habitualmente trabalhamos sempre neste perfil, como trabalhamos convosco, portanto, enquanto consultores externos, não tanto como entidade promotora, mas enquanto consultores externos é sempre esse o feedback que nos dão, que às vezes é um processo um bocadinho complicado, passar de ter este acompanhamento para de repente deixar de o ter. Portanto, como é que vocês se sentiram, portanto, neste processo pós-projeto? Sim, a forma como vocês nos entregaram o projeto, portanto, nós não sentimos grandes dificuldades, porque eu acho que todas as etapas foram bem concluídas, apesar de não termos feito mais produtos, mas aqueles que fizemos, as etapas foram muito bem concluídas desde a angariação dos fornecedores, parceiros que nos iam aqui ajudar, desde todas as análises nutricionais, portanto, o projeto foi bem conduzido, no fundo era só pegar dele e dar andamento, e neste caso foi tudo um investimento meu, portanto também não tive mais nenhum acesso a nenhum financiamento, nem a nenhum outro projeto, portanto neste momento, peço desculpa, estou aqui ao telefone. As coisas acontecem nos lives, não é? Portanto, no fundo foi dar continuidade a um projeto que foi super bem desenvolvido por vocês, pela vossa entidade. Fiquei super feliz. E já agora, se tiverem perguntas para a Susana, também podem colocar no chat, portanto nós vamos aqui ficando atentas aqui a alguma pergunta que possa existir.
Portanto, há aqui uma questão também. Vocês vendem produtos do Alto Alentejo, portanto, e de alguma forma são embaixadores do Alto Alentejo, portanto, através do vosso e-commerce e através depois do que desenvolvem à volta deste e-commerce. E é de facto, acho que não há nenhum português que diga que os nossos produtos não são produtos de qualidade. Acho que qualquer português se orgulha daquilo que é produzido em Portugal, daquilo que é produzido no Alentejo, seja no Alto, seja no Central, seja, portanto, em todo o país há uma grande variedade de produtos com uma grande qualidade. Mas o que é facto é que quando olhamos para aquilo que nós consumimos, nós consumidores consumimos, e aquilo que efetivamente produzimos, vemos que existe uma grande lacuna e realmente produzimos grande parte de alimentos e de produtos que vão para a exportação e consumimos grande parte de produtos que vêm de importação. Portanto, há aqui um gap entre aquilo que está a ser produzido e para onde ele vai e aquilo que está a ser consumido e de onde ele vem. E enquanto entidade realmente tem um e-commerce nesta área, portanto, o que é que vocês acham ou quais são as vossas reflexões neste tema? Como é que nós poderíamos reduzir este gap entre aquilo que é produzido efetivamente, e claro que eu não estou aqui a impor em causa, portanto, os produtores têm também vários desafios, não é? Portanto, desafios entre mãos e também as próprias famílias, não é? Em termos da atual situação que vivemos, portanto, existem vários desafios, mas quais são as vossas reflexões a este nível, relativamente a este gap? Bom, este é um tema bastante pertinente, não é? Portanto, e aqui já nem falo só de produtos do Alto Alentejo, aqui falo um bocadinho como empresária em Portugal e do setor agroalimentar. Eu até iniciava esta resposta com umas perguntas. Portanto, quantas pessoas de facto se preocupam em comprar 100% português? Quantas pessoas conhecem ou estão realmente preocupadas com a proveniência dos produtos? É assim, existe um nicho que se preocupa e esse não podemos negar, portanto existe de facto um nicho que se preocupa, mas existe igualmente, na minha opinião, um grande desconhecimento, portanto um conhecimento generalizado sobre a proveniência e sobre a origem dos produtos. Eu acho que existe também uma grande falta de sensibilização e desvalorização da qualidade dos produtos portugueses, portanto às vezes o que vem de fora é que é bom, porque os nossos também são mais caros, mas há vários fatores que contribuem para isso efetivamente. Nós exportamos, portanto, produtos que não, para quem não valoriza, aliás, importamos produtos porque o consumidor português não valoriza o que é de facto nacional. Portanto, eu acho que nós temos que valorizar mais o que é nosso, pagar pelo preço, não pela valorização, pagar o preço pela valorização da qualidade e não pelo preço em si ser mais elevado. Portanto, nós temos que dar, ainda por cima, estamos a falar aqui de produtos do setor agroalimentar, nós estamos a falar de produtos que nós ingerimos, são produtos para a nossa saúde, portanto, é extremamente importante que nós valorizemos. Nós gastamos, às vezes, dinheiro em tantas outras coisas, porque é que nós não valorizamos produtos portugueses? E depois é assim, temos outro grande problema, porque a nossa carga fiscal aqui também é bastante elevada, nós não temos uma grande proteção, portanto, à importação dos produtos. Tu, por exemplo, tu podes comprar neste momento produtos fora da sazonalidade. Por exemplo, imagina, tu agora compras laranjas da África do Sul ao mesmo preço que compras em janeiro quando tens laranjas realmente portuguesas e de primeira qualidade. Portanto, existe aqui, por parte dos governantes, também uma grande despreocupação em relação a isto. Tu tens outros países na Europa que isso não acontece. Quando algum produto tenta penetrar num outro mercado, as taxas são de tal forma elevadas que depois tudo é valorizado, tudo o que é nacional. Por exemplo, a Noruega é um excelente exemplo neste setor agroalimentar. Portanto, há um trabalho ainda muito grande a fazer nesta matéria e eu acho que nós, efetivamente, temos que valorizar mais o que é nacional, valorizar mais o que é português e as pessoas têm que estar mais sensibilizadas. Portanto, é um árduo trabalho que tem que ser feito. Tem que ser feito.
E depois os nossos impostos, portanto, são sempre, nós comparativamente com outros países, temos sempre uma carga fiscal enorme. Mas há outra situação, para além da carga fiscal. Nós também somos dos mais exigentes a nível da segurança alimentar, portanto, a nível da higiene, a nível das condições de trabalho. E, portanto, o que quer dizer que com isto tudo somado, tu não podes ter um produto barato português. Portanto, não, entre aspas, ok? O investimento que tem que ser feito, claro. Exatamente. Portanto, se tu valorizares isto tudo, por isso é que eu falo imenso de valorização, se tu valorizares tudo o que está inerente a um produto, e não falo só do setor agroalimentar, falo, por exemplo, de outros setores, como sabonetes, como gel de banho, há tantos produtos portugueses bons e outros, agora só me ocorreram estes. Portanto, é a valorização que tem que ser feita e, obviamente, com todas estas cargas, e nós podemos comprar produtos seguros, porque, como te disse, se somos super exigentes a nível da higiene, a nível da situação alimentar, portanto, o produto que estamos a consumir é de garantia total, é de qualidade total. Pronto, por isso é que há aqui uma grande discrepância realmente às vezes com o consumo nacional dos nossos produtos. Por isso é que muitas das vezes eles vão para fora, mas nem todas as empresas conseguem chegar lá, porque um pequeno produtor não consegue exportar os seus produtos facilmente, não é? Sim. Eu própria também estou num projeto para exportação, também sozinha nunca conseguia chegar lá, não é? Portanto, tenho que me munir também de outras entidades e pedir ajuda para entrar nesse campo, nesses mercados. Portanto, é um trabalho árduo. E até lanço mais um desafio aqui aos nossos ouvintes em relação aos produtos portugueses. Experimentem um dia estar com amigos, façam uma venda nos olhos, comprem previamente 3 ou 4 produtos, um português e 2 ou 3 produtos do mesmo segmento estrangeiros de fora, experimentem, ponham uma venda nos olhos, façam uma prova cega com os vossos amigos e vão ver qual é que ganha. Ganha sempre o português, sempre. É uma experiência gira, por acaso. Agora, próximo jantar, assim que tiver com amigos, é um desafio engraçado, até porque muitas vezes não pensamos nisso, não é? Nós não temos, porque no dia a dia, portanto, e com o consumir, e muitas vezes nós já nem estamos tão conectados com os sabores, não é? Com a qualidade, e às vezes não pensamos tanto nisso, e temos aqui um momento onde, de forma intencional, pensamos um bocadinho sobre essa diferença. Parece-me um desafio muito interessante. Eu até posso. Este desafio, uma vez, foi-me lançado por uma amiga minha, presentemente grande amiga, que é a Rita Beltrão Martins, que é da empresa Térreos, é uma empresa parceira da Despensa Franciscana. Ela lançou-me este desafio uma vez, porque portanto, ela tem imensos conhecimentos nesta área agroalimentar e, enfim, tirou agora o mestrado e tudo mais. E ela é que me lançou este desafio. Eu acho curioso e já fiz isto também com alguns amigos e bate sempre certo, o português ganha sempre. É curioso. Portanto, obrigada, Rita, pela dica, não sei se nos estás a ouvir, mas obrigada por este ensinamento. Bate sempre certo. Sim. E nós havemos daqui para fazer essa partilha também depois quando divulgarmos esta live ou a gravação desta live, havemos novamente de sublinhar este desafio que a Rita, depois que incentivado que a Rita desafiou a Susana e que a Susana está agora a desafiar quem nos está a ouvir e quem nos vier a ouvir, realmente fazer esta prova cega e testar entre um produto português e um produto de um outro país e ver realmente qual é aquele que desperta mais os nossos sentidos e o sentido também de qualidade. Neste tipo de... Portanto, precisava-te dizer que estás aqui num processo também para exportar e estás a ter algum apoio. Sentes que o facto de estares portanto, no Alto Alentejo facilita ter este tipo de apoio, comparativamente se estivesses noutra região, numa região que não fosse interior? Facilita, porque efetivamente aqui as empresas precisam deste tipo de apoio. Muitos produtores também não sabem muito bem os caminhos que hão de seguir e eu não venho desta área, portanto eu já aprendi alguma coisa, mas também ainda tenho muito para aprender e se não fossem essas entidades eu nunca chegaria lá. Portanto, se não fossem as entidades como a Adral,
e, portanto, através da Adral chegar até à Bicircular, portanto, eu nunca teria chegado até aqui. Portanto, para mim é extremamente importante este apoio e ainda terei muito mais que aprender nesta área, muito mais. Ok. Sim, é algo que também é importante, não é? Porque é também perceber, ou seja, o estar no interior, sem dúvida, estar no interior ou estar nas regiões realmente de maior baixa densidade, não é? Regiões que apresentam mais desafios. Algumas vezes temos aqui algumas dificuldades, eu própria mudei-me aqui há alguns meses para Évora, portanto nós temos de ter aqui temos alguns desafios acrescidos, mas por outro lado há um conjunto de outras ferramentas e falaste muito bem sobre a questão da concorrência, não é? Muitas pessoas estão muito focadas no litoral, quer enquanto empresa. Desculpa interromper, tu também moravas em Lisboa. Sim, morava em Almada, mudei-me para Évora, não é? E depois nota-se que em todos os negócios, quer em termos da oferta, quer em termos da localização, há um foco realmente no litoral, e aqui quando falamos no litoral falamos ainda de forma mais significativa Porto de Lisboa, não é? Neste eixo de Porto de Lisboa, dependendo muito do tipo de empresas que estamos a falar. E por outro lado, quando nos deslocamos, depois temos aqui não só uma menor concorrência, como também um melhor estilo de vida enquanto empreendedores, não é? Temos aqui a oportunidade de ter um maior equilíbrio numa era que se fala tanto sobre saúde mental e saúde mental também enquanto empreendedores e enquanto empreendedoras, não é? Como é que isto dá uma forma de influência e ter a oportunidade de também ter um maior equilíbrio e ter a oportunidade de ter outro tipo de estruturas de apoio que se calhar noutras regiões, em Almada eu não tinha realmente grande parte também dos apoios que consegui ter acesso e acaba por ser também muito relevante. E falando aqui de empreendedoras, e o setor agroalimentar a nível europeu, não é, em termos médios, é um setor que tem alguma discrepância entre o número de empreendedoras mulheres comparativamente ao número de empreendedores homens. Claro que isto varia bastante, da área para área. Se calhar estivemos a falar do setor, de determinados setores específicos, como os setores que em termos de volume de negócios são mais expressivos em Portugal, setores de vinho, setores do azeite, setores das amêndoas, portanto certos setores realmente têm aqui uma dominância mais significativa pelos empreendedores do sexo masculino e mesmo em termos profissionais, não só de empreendedores. No entanto, claro que há variações dependendo da área onde nós estamos a trabalhar. Como é que, a teu ver, como é que se pode também colmatar esta realidade, não é? Porque eu acredito também que esta perspectiva da circularidade e da sustentabilidade é algo que as mulheres são mais sensíveis, habitualmente são mais sensíveis, e quando nós temos um conjunto de empreendedoras cada vez mais presente e cada vez mais expressiva, também estes temas acabam por estar também cada vez mais presentes nos negócios. Existe uma componente mais humana e nós vemos isso com muita evidência, mais humana nos negócios. Como é que tu achas que se poderia aqui, de alguma forma, colmatar e atrair cada vez mais mulheres para o setor agroalimentar? Olha, na verdade, deixa-me dizer-te que no meio onde eu me relaciono das empresas parceiras, portanto, com que trabalho, a nível da despensa franciscana, a maioria dos meus contactos são mulheres. É curioso. Pronto, eu percebo a tua pergunta. Há, de facto, alguns setores, por exemplo, os vinhos, é sempre muito mais trabalhado por empreendedores do que por empreendedoras, embora já comecem a aparecer também algumas mulheres neste setor e boas enólogas, por exemplo, enólogas empreendedoras. Mas eu não creio que a balança esteja assim tão desequilibrada quanto isso, porque eu trabalho com muitas mulheres e mulheres com garra, mulheres que eu tenho conhecido aqui nesta região, mulheres que seguem negócios de família e que se mandaram para a frente e fazem um negócio da família prosseguir. Mas pronto, como digo, compreendo a tua questão em relação aos homens, mas eu acho que a mulher tem cada vez mais um papel preponderante nos negócios e somos respeitadas por isso, portanto não é por sermos mulheres que nos faltam mais ao respeito. Eu acho que as diferenças atualmente não são assim, a meu ver, tão relevantes quanto isso. Pelo menos no meio onde eu estou, portanto, aqui no Alto Alentejo, se formos ver isto à lupa de norte a sul do país, provavelmente esta realidade não se coloca, mas eu falo na minha realidade, portanto, enquanto empresária e enquanto tenho empresas parceiras, portanto, que a maior parte são geridas e os meus contactos são quase todos de mulheres. E sentes que foi uma realidade que sempre foi assim? Ou sentes, por exemplo, no pós-pandemia,
tornou-se mais evidente? São negócios que já... Portanto, houve alguma altura onde sentiste que isso começou a tornar-se mais evidente? Não, acho que a pandemia não veio mudar essa questão, portanto, essa questão Sim. já estava inerente. Portanto, não foi por causa da pandemia que as mulheres se tornaram mais empreendedoras, portanto, de todo. Não, às vezes não eram empreendedores, às vezes teria a ver aqui com o regressar precisamente um bocadinho também o mesmo caminho, ou seja, do regressar novamente aqui a um contexto, às origens, não é? E pegar então em algum tipo de negócio familiar que às vezes pudesse, e esse regressar fosse a ponte e a ligação ao empreendedorismo, era nesse sentido que estava a questionar. As empresas que eu conheço já são empresas que estão estabelecidas aqui já há bastante tempo, são negócios de família, portanto, e já existiam e as mulheres também já estavam à frente do negócio, portanto, não foi por causa da pandemia, não houve grandes regressos. Houve grandes regressos noutras matérias, porque muita gente realmente se estabeleceu aqui, mas ainda não o suficiente para, enfim, para isto não estar desertificado. Acho que ainda precisamos de um pouco mais. Precisamos de pessoas novas, pessoas empreendedoras que venham com vontade e com garra e que queiram, enfim, estabelecer-se aqui e ajudar toda esta economia local que faz muita falta e que todos precisamos aqui na nossa região. Ok, ótimo. E para fecharmos, queria-te pedir para partilhares aqui um bocadinho. Pronto, nós falámos aqui da sensibilização relativamente à necessidade de sensibilizar para a importância de comprar português, e nós já tivemos no passado algumas campanhas que foram muito bem sucedidas, não é? Do que era nacional. É bom porque algumas campanhas que realmente onde se notou uma diferença que ainda estão aqui um bocadinho na mente dos consumidores. Portanto, talvez o voltar a apostar neste tipo de campanhas e voltar a apostar nesta comunicação forte e estruturada possa ser determinante, não é? Também para voltar a aumentar o consumo daquilo que é nacional. E nessa ótica, não é? Da sensibilização do consumidor e tocando novamente no tema da circularidade, em termos da experiência que tu tiveste, não é? Portanto, aqui no Renova, o que é que tu sentiste? Quer em termos dos novos produtos que lançaste, quer em termos de outras questões que na altura foste testando, nomeadamente, na altura eu recordo-me que houve aqui a questão das garrafas, vocês têm garrafas de alta qualidade, onde testaram aqui a questão de ter aqui uma opção de ter uma oportunidade de retornar, não é? De ter aqui uma tara associada à garrafa, e para poderem reutilizar novamente a garrafa, até porque ela acaba por ser uma garrafa de qualidade extremamente resistente. Têm também aqui um conjunto de ações onde sensibilizam as pessoas como podem reutilizar as garrafas, porque elas esteticamente também são muito apelativas, e têm aqui já 2 produtos, não é, que vêm nesta lógica circular de valorização de subprodutos e de algo que, se não houvesse essa consciência, acabava por ser visto como um resíduo e neste caso está a gerar valor. Qual é que tem sido a vossa reação em termos das pessoas? Tem sido, sentem que as pessoas aderem? Sentem que as pessoas ainda estão um bocadinho reticentes ou algumas coisas não sentem tanta relação? Qual tem sido a experiência com o consumidor a este nível? Grande relação, portanto, digamos assim, a minha grande experiência até com o público é nas feiras e nos eventos que às vezes estou, é onde eu falo mais com as pessoas e tenho a oportunidade de explicar pessoalmente toda esta mecânica e todo este trajeto da marca. Eu posso dizer, estive agora há pouco tempo na FIL, na Feira Internacional de Artesanato, pronto, eu estive lá com a Despensa Franciscana, só no âmbito dos meus produtos, portanto, do produto que tem o selo do Portugal Sou Eu, que é o caso e levei a compota e a bolacha também, porque são derivados, e realmente explicando, os clientes acham super interessante, portanto, eu acho... aquilo que falava quando me perguntaste em termos dos produtos, da exportação, da importação, portanto, eu acho que se houver uma sensibilização, portanto, eu ali só consigo chegar a meia dúzia de pessoas, mas se houver uma sensibilização, eu acho que as pessoas valorizam. E eu tive esse carinho e as pessoas aderiam, compravam e experimentavam e gostavam. Portanto, eu sinto que sim, que se houver muita sensibilização nessa matéria, que as pessoas podem voltar
a mudar um pouco o chip e a comprar realmente o que é nacional. Nós sabemos enfim, que os preços aumentaram, portanto, nós estamos com algumas dificuldades também a adquirir alguns produtos, mas enfim, alguma sensibilização ajudaria muito as empresas portuguesas, sobretudo os pequenos produtores e os pequenos negócios. Sim. E é interessante tu tocares nessa questão da história por detrás, ou seja, o que é que dá origem, não é? Portanto, porque existe uma história essa história acaba por ter uma componente de emoção e nós, ao lidarmos, portanto, nós acabamos por lidar com vários empreendedores, seja nas formações que fazemos, seja nas mentorias que desenvolvemos com os empreendedores, seja em outro formato. E o que é interessante, e há um ponto onde nós temos identificado que é, muitas vezes não é só a componente, portanto, isto tendo em conta aquilo que é o consumidor, não é só a componente da sustentabilidade ou da circularidade que acaba por ser o argumento de venda, mas sim também a componente da história que está por detrás associada à sustentabilidade e à circularidade. Portanto, esta componente, e já vimos em vários negócios, inclusive conversava em Espanha com uma empreendedora espanhola que também desenvolve malas, não é? Portanto, nesta perspectiva da circularidade, e o que ela falava, portanto, todo o design é pensado também nesta ótica de como é que ela conta um bocadinho a história da origem. Ela também regressou, foi uma história muito semelhante também, ela também regressou aqui à terra onde cresceu e, portanto, ela tenta passar um bocadinho esta experiência do que é aquela zona através dos designs que cria, esta história. E conta e fala muito sobre o processo de criar as peças, sobre as histórias que conta através das peças, e ela sente realmente que, sobre a história que está por trás da sustentabilidade e da circularidade, e ela partilhava que, de facto, sente que isso é um dos grandes elementos que leva as pessoas a criarem uma conexão com os produtos. É assim, a história é fundamental. É muito importante que nós saibamos de onde é que as coisas vêm, como é que foram criadas. Eu própria faço isso na Despensa Franciscana, quando, por exemplo, para o meu blog, eu faço entrevistas e vou aos produtores e tiro fotografias com eles e mostro quem está por trás, do restaurante, quem está por trás do azeite, quem está por trás do vinho. Eu acho que para o consumidor é extremamente importante perceber que atrás de uma garrafa de azeite, atrás de uma garrafa de vinho, atrás de uma garrafa de giga, há uma pessoa, há uma cara e há uma história. Portanto, tem tudo para bater certo, tem tudo para bater certo. E tem que haver mais a tal sensibilização para o consumo do que é português e do que é nacional e que nos valorizemos mais. Portanto, é importante que haja essa valorização em nós mesmos. Por isso, bem, Susana, eu queria realmente agradecer aqui todas as partilhas, não é? Portanto, todas as partilhas que tiveste aqui, que nos deste, a disponibilidade que nos deste aqui de partilhar um bocadinho este percurso que tiveste aqui com a Despensa Franciscana, este percurso também que tiveste durante o Renova, e obrigada aqui também pela tua dedicação também em todo este processo, não é? Porque também há aqui um investimento do parte do empreendedor também em fazer este caminho. Às vezes um pequeno empreendedor, um microempreendedor tem tanto nas suas mãos que às vezes fazer estes investimentos, mesmo que em benefício da própria negócio, nem sempre é fácil, e tu sempre foste muito dedicada e muito focada, e também por isso é que acho que conseguimos resultados tão bons, mesmo dentro das circunstâncias, e obrigada também por esse compromisso aqui com o tema da circularidade e com a procura de colocar isso no ADN da Despensa Franciscana. E obrigado também a todos aqui que se juntaram a nós, portanto, que entretanto foram entrando, foram sair, que ainda vão ver aqui as lives. Entretanto, se tiverem perguntas, deixem nos comentários. A Susana também vai estar atenta, vai estar atenta aqui às gravações, e se entretanto tiverem aqui alguma pergunta, que deixem nos comentários da gravação que nós vamos partilhar, que ela também com certeza terá todo o gosto em responder. Claro. E recordando depois, estas lives vão ser quinzenais. Vamos ter aqui daqui a 15 dias também outra live com o Pedro da Tubrá, portanto, que também já esteve aqui connosco, ou está aqui connosco hoje. E pronto, e desejo então a continuação de uma boa semana. Obrigada, Susana. Olha, e obrigada, e também desejo boa sorte ao Pedro. Se me permites só só um último input, o Pedro é de Valdepeso como eu, portanto somos dois empresários na mesma rua.
e também é um homem que eu prezo muito, que é um grande empreendedor e também espero que lhe corra tudo bem. E obrigada também pela preocupação de ter duas pessoas de Valdepes, e gosto muito de falar de Valdepes, aqui nas vossas lives e aqui nesta vossa rúbrica do Bicircula Talks. Muito obrigada. Muito obrigada então e uma boa semana. Obrigada. Maria, obrigada. Um beijinho, tudo a correr bem. Obrigada. Beijinho.